pais que estão presentes, que vieram louvar o nosso Deus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. E é através dele que esse projeto está aí, né? Hoje o SESI, mais uma vez, está fazendo 50 anos. E nós somos os menores, né? As criancinhas menores, que eles têm 1 ano a 3 aninhos de idade. E a gente só tem que agradecer a Deus, porque o SESI tem pessoas boas e decentes para comandar. Né? Muito obrigada por tudo, obrigada ao pastor Tiago, ao Denis, que está aí à frente, ao pessoal da Igreja Presbiteriana, que são maravilhosos. Eu faço parte dessa equipe, então são pessoas do bem, né? E a gente está aqui para isso. Muito obrigada em nome da equipe Colheita de Esperança. Como eu já falei no início, nós tínhamos 2 centros para crianças e centros para adolescentes. Um era aqui no Brincar de Viver, ou continua tendo hoje, e outro era lá na Vila das Mercês, que também continua existindo. E a gente tinha na época, querendo abrir na Vila Carioca um centro para adolescentes. Porém, a prefeitura falou: nós precisamos nessa região de uma creche. E aí foi que nós abrimos a Colheita de Esperança no ano de 2001. E nós lutamos muito contra o tempo, porque lá nós tínhamos a igreja e não tínhamos as instalações para uma creche. E nós tivemos que adaptar todas as situações lá e fazer uma creche. Então nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida de todas as nossas colaboradoras, né? Porque sem elas, no dia a dia, né? A gente não consegue acompanhar toda a situação de cada criança. Então nós agradecemos a Deus pela vida de cada uma. Simone, muito bem. A Simone é a diretora, como vocês conhecem. A Leila, que falou aqui, é a coordenadora. A maioria é professora, né? Quem não é professora faz assim? Muito bem. Todos colaboram no dia a dia com todas as crianças e com muito amor. E nós, até tem ali, fazemos parte dessa história de amor na educação. Então é o que tem vários votos ali, dá para reconhecer as crianças antigas e algumas da situação atual. Então nós agradecemos a Deus pela vida de todos. E a Colheita de Esperança é o nosso 3º trabalho social na região. Aí depois nós abrimos a Semente de Esperança, que é lá perto, na Rua Colorado. Mas nós começamos aqui, depois fomos para a Vila das Mercês, depois fomos para a Vila Carioca. Então nós agradecemos a Deus por esses trabalhos que têm florescido. E para vocês terem uma ideia, nós temos pessoas no nosso trabalho que começaram com a gente lá no ano 2000 e estão até hoje. Então é uma bênção, né? Nós termos essas pessoas juntamente conosco. Que Deus mais uma vez abençoe a equipe. Nós temos também como costume pedir a Deus por nossos filhos, né? A palavra de Deus diz que a herança do Senhor são os filhos. Então vou convidar todos os papais e mamães para ficarem em pé neste momento que nós vamos orar pelas crianças. As crianças podem ficar sentadas. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque, ó Deus, Tu és maravilhoso para nós e Tu és o Senhor da nossa vida. Tu desse, Senhor, a cada um dos lares essas crianças, para que elas pudessem trazer alegria em cada casa. E por isso, Senhor, nós Te bendizemos, porque, ó Deus, Tu dás a vida e tens acrescido, Senhor, a elas, a cada dia o crescimento físico, a cada dia, Senhor, o desenvolvimento. E nós Te pedimos, ó Pai, abençoe essas crianças para que elas também desenvolvam o Teu amor dentro dos seus corações, para que quando forem adultas, Senhor,
continuem amando a Ti e também fazendo aquilo que Tu queres das vidas delas. E também, Senhor, abençoe a cada um dos pais de uma maneira especial, Senhor, dando paciência no momento certo, dando, Senhor, inspiração para ensinar as crianças em cada um dos seus passos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e não podia deixar sem falar algumas palavras que nós sentimos também no coração e gostaríamos de compartilhar com vocês. Nós agradecemos a Deus porque Deus colocou em nosso coração esse trabalho junto às crianças há alguns anos. Nós temos nos dedicado, não sei se vocês sabem como funciona uma instituição social, quem está à frente não ganha, certo? Então nós temos feito de coração mesmo, temos dedicado o nosso tempo, nos envolvido com os trabalhos das creches, dos CCAs, e porque nós entendemos que nós temos um amor maior. Jesus Cristo é o amor maior. Deus nos ama e por isso nós amamos também as pessoas, amamos as crianças, amamos a vocês, sem ter assim o dia a dia, mas sabemos que o amor de Deus é derramado sobre nós e nós externamos isso nas nossas atitudes, no dia a dia, no nosso comportamento, na forma de viver, no estilo de vida. Nós mostramos que Deus nos ama e isso que nós gostaríamos de falar para vocês. Eu gostaria de falar 4 coisas para vocês hoje. Tá, esse microfone está fazendo muito barulho, não está? Ou só eu que estou escutando o retorno? Vou falar só isso, viu? Brincadeira. Deus, Ele nos ama e Ele provou isso. Ele criou o mundo e quando Deus criou o mundo, a palavra de Deus lá no Gênesis diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas e o homem passou a ser alma vivente. Quando fala que Deus criou os animais, não fala que Deus soprou as narinas dos animais, mas apenas fala quando criou os homens que Deus soprou as narinas e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos diferentes dos animais. Podemos até ter atitudes, muitas vezes, por instinto, quando a gente não está se dominando. Porém, nós somos diferentes dos animais e temos a nossa consciência, temos a nossa cabeça, temos o nosso raciocínio, porque Deus não quis criar um homem que fosse também mecânico. A gente, os homens, criam hoje vários brinquedos, são mecânicos. No meu tempo, não tinha nem brinquedo de corda, aquele de dar corda. No meu tempo não tinha nada disso. Eu fazia os meus carrinhos e eu mesmo girava a direção assim, o carrinho virava e eu fazia de madeira. Não sabia fazer e amarrava embaixo, né, para fazer a direção virar as rodas do carro. Hoje tem a indústria de brinquedos, ela desenvolveu vários tipos de brinquedos, porém todos eles são automáticos. E hoje até o computador, ele tem uma diferença que você consegue colocar dentro do computador informações para que diante dessas informações ele dê uma solução. Porém, se ele não tiver as informações lá dentro dele, ele não tem solução. E nós não. Deus nos criou de uma maneira tão bonita que nós temos na nossa mente a capacidade de pensar, mesmo diante de coisas que a gente não tinha ouvido primeiro. Então, muitas vezes a gente se esquece desse amor de Deus. E eu queria hoje
reforçar para vocês que Deus ama cada um de vocês. E eu vou contar uma história. Diz que tinha numa vila um professor e tinha lá o seu ex-aluno. O professor, como ele ensinava muita coisa naquela vila, então todo mundo falava, bom, eu tenho uma dúvida, eu vou lá para o professor, ele me ensina. E aí diz que certa vez um ex-aluno chegou e falou, professor, eu queria que você resolvesse um problema para mim. Eu venho aqui porque eu me sinto pouca coisa e não tenho forças para fazer nada. Dizem que não sirvo para nada e não faço nada de bem e sou lerdo e idiota. Mas eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu não queria ser tudo isso, né? Então ele ficou preocupado. Aí o professor falou para ele, olha, só que para eu te ajudar, você vai ter que me ajudar primeiro. Aí disse que o fulano lá, ele falou, mas como? Eu vim aqui pedir ajuda para o professor, agora ele está pedindo para mim. Aí o professor falou, eu preciso que você vá, leve esse anel que eu tenho aqui e venda por uma moeda de ouro. Aí saiu, pegou o cavalo, né, na historinha aqui, pegou o cavalo, foi no vilarejo, passou por todos os lugares oferecendo o anel, e aí tinha gente que queria comprar, mas falou, eu dou uma moeda de prata. Outros falavam, eu dou 3 moedas de prata. Ele falou, não, meu professor, ele quer 3 moedas, ele quer uma moeda de ouro. Não adianta eu levar 10 moedas de prata. Ele quer uma moeda de ouro. Aí foi pelo vilarejo todo, passou, muita gente falou, como que o cara quer vender um anel por uma moeda de ouro? Isso é absurdo. Aí ele, de tanto perguntar para as pessoas, desistiu e voltou. Falou, olha, ninguém quis comprar teu anel. Ninguém quer pagar uma moeda de ouro por um anel. Aí ele falou, poxa vida, acho que é melhor então a gente fazer outra consulta. A gente tem lá a pessoa que avalia o ouro e que avalia os anéis. Você leva primeiramente nessa pessoa aí, nesse ourives, né? Que é o cara que avalia ouro e avalia os anéis. E você pergunta para ele quanto que é, para a gente depois não ficar ofertando isso aí por um preço errado. Aí disse que levou lá, o ourives olhou assim e falou, puxa vida, isso daqui eu te dou, se você não tivesse com pressa, eu te daria 70 moedas de ouro, mas eu dou 58, que é muito urgente. Aí, puxa vida, o meu professor disse que era para eu vir aqui, mas não era para fechar negócio, era só para ver quanto que era. E agora eu vi esse negócio tão bom, e eu vou ter que voltar lá e falar, ó, achei um que dá 58 moedas de ouro. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, por que essa pessoa dá até 70 moedas de ouro? Porque ela conhece o valor e esse anel, ele é raro. É uma coisa para coleção, para guardar para a posteridade. Então isso daqui não existe mais, é único, específico. E aí ele voltou e falou, puxa vida, agora eu entendi. Aí o professor falou assim, você também, você é uma pessoa que Deus criou. Deus é que dá o verdadeiro valor para você. Precisamos consultar um especialista para que desse o verdadeiro valor do anel. E alguém que realmente entendesse. E eu digo para vocês, Deus é quem dá o verdadeiro valor para nós. Muitas vezes nosso relacionamento, às vezes as pessoas por egoísmo, ou por algum outro problema, ou por estar nervoso na hora, ou por estar preocupado, tentam desvalorizar. Mas eu queria dizer para vocês que nós temos o valor, e o valor é Deus quem dá. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
ou o que dará o homem em troca da sua alma? E era um homem que tinha ficado rico, tinha colocado todas as suas colheitas em celeiros, e Jesus disse nessa parábola que à noite eu pediria a sua alma, e o que ele tinha preparado, para quem seria? Então não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, porque Deus é quem dá o verdadeiro valor da vida. Deus nos ama, e em Jesus Cristo, não sei se os irmãos sabem, vocês todos, papais e mamães, de que Deus nos ama tanto, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela mostra como Deus nos criou, e mostra como Deus tem um plano para nos salvar. E notem, muita gente fala, o homem pecou e aí Deus ficou assim, sem jeito, sem saber, aí mandou Jesus, né? Não foi assim. Deus, em primeiro lugar, ele tinha interesse em salvar o homem, porque o homem era sua criatura prima, sua pessoa específica, aquele que representava a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus colocou o homem, ele falou, o homem ele é inteligente, eu vou colocar nele inteligência, e ele é muito esperto, e pode ser até que ele não siga o caminho de Deus, mas eu já vou preparar uma outra solução, vou preparar Jesus Cristo para ir ao mundo e levar a mensagem de salvação, para que o homem não se perca, para que o homem seja salvo, para que o homem readquira o verdadeiro valor. Mesmo depois de ter pecado, o homem readquira o seu verdadeiro valor. Então eu gostaria de dizer esta primeira coisa: Deus ama a todos nós. Deus me ama, Deus ama você de uma maneira especial, Deus criou você de uma maneira especial, Deus tem a sua vida, tem o poder sobre a sua vida, guarda você como uma pessoa inteligente para você decidir a sua vida para servir a Deus. Ele te ama. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que é uma reclamação. Que muitas vezes nós não correspondemos ao amor de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós podemos fazer para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja louvado, para que Deus fique contente com a gente. Muitas vezes a gente não tem tempo, muitas vezes a gente tem muitas ocupações, muitas vezes a gente tem muita coisa para pensar, muitas vezes a gente tem televisão para assistir, temos jogo para assistir, e nós temos muitas ocupações e não tiramos o nosso tempo para Deus. Então Deus que nos criou, Deus que mandou a salvação para nós, Ele não tem correspondência nossa. A palavra de Deus diz que todos se extraviaram, todos se afastaram de Deus, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Quando nós vemos assim as pessoas que ela fala, não, mas eu oro e Deus não me ouve, muitas vezes a gente pensa assim, que Deus não nos ouve, e a gente fica apavorado porque acha que está sozinho neste mundo. Mas hoje eu quero dizer, Deus está com você, Deus pode te abençoar, Deus pode te salvar, Deus pode fazer com que a sua vida não seja distante dele. O profeta Isaías diz que o Senhor não está com a sua mão encolhida e nem com o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então é exatamente isso, de nós estarmos rebelados contra Deus, não sermos a favor de Deus muitas vezes, é que a gente não é ouvido por Deus, mas Ele quer ouvir aquilo que nós temos. Eu vou contar mais uma história. Diz que tinham essas histórias, elas são lendas. O que é uma lenda? Lenda é uma historinha que tem um fundo moral. Não precisa ser verdade, mas tem um fundo moral. E essa historinha eu achei muito engraçada e muito interessante. Tinha um rei que tinha um súdito, e esse súdito era assim, sabe essas pessoas assim, que tudo que acontece ela fala, não, é Deus, né? Então o súdito era assim.
Então, certa vez, essa folha, o homem falava assim: você não crê na bondade de Deus, mas lembre-se bem, tudo que Deus faz é perfeito e Ele nunca erra. Aí o rei falava: mas toda vez você vem falar isso para mim, eu já estou cheio de você falando isso para mim. Aí saíram caçar, o rei e o súdito. Aí de repente veio um bicho feroz, uma onça, e atacou o rei. Aí o súdito fez de tudo e salvou o rei, porém o rei perdeu o dedinho. Aí o rei falou: mas esse Deus que você fala que é perfeito e não erra, como que ele deixou o bicho comer o dedo, meu menino? Como que ele deixou acontecer isso? Aí diz que Deus é perfeito e ele nunca erra, respondeu o súdito. Ele só sabia essa frase, né? Deus é perfeito e ele nunca erra. Aí diz que o rei ficou nervoso, falou: você, aqui para nós, né, você merece uma prisão. Colocou o cara lá na prisão. Aí o súdito lá na prisão, o rei inventou de caçar de novo. Aí não pegou o súdito para levar. Aí ele foi atacado por uma tribo. E a tribo era daquelas que fazia sacrifícios com as pessoas humanas. E aí quando ele pegou o rei, a tribo pegou o rei, já ia logo para o sacrifício, já mandou preparar tudo. Aí tinha um sacerdote lá da tribo, ele olhou, né, que eles olhavam assim, todas as pessoas estavam perfeitas para o sacrifício. Aí olhou e falou: olha, pode soltar, esse rei aí falta um dedo, ele tem que ir embora, não podemos fazer sacrifício com uma pessoa que é imperfeita. E aí soltou o rei. Aí o rei foi embora feliz da vida, alegre. Aí chegou lá e falou: manda soltar o meu súdito, manda ele vir aqui falar, que eu quero falar com ele urgentemente. Aí veio falar com ele urgente. Aí ele falou: olha, você está absolvido da tua prisão, você é uma pessoa que... Aí ele falou: Deus é perfeito e ele nunca falha, né? Aí pegou e saiu, falou: não vai embora não, vem aqui. Se Deus é tão perfeito, por que ele deixou te prender? Por que eu tive que te prender? Ele falou: foi exatamente isso, rei, que Deus faz tudo certo e nunca erra. Se eu estivesse solto, eu ia com você na caçada e a tribo ia me pegar, porque eu não tenho falta do dedo. Então nós muitas vezes temos essa dificuldade de entender quais são os propósitos de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos adorar a Deus, e muitas vezes nós podemos até, Jesus chegou a dizer, né, se teu olho te escandaliza, é melhor você entrar na vida sem o olho do que ir para a perdição. É melhor você perder uma mão do que ir para a perdição. Então nós sabemos que Deus nos ama, e Ele nos ama perfeitamente, e mesmo as coisas que não são aparentemente perfeitas para nós, Deus pode dirigir a nossa vida. Então isso que eu gostaria de dizer: mesmo estando rebelados contra Deus, nós podemos ser dirigidos por Deus, abençoados por Deus. E eu queria dizer mais uma coisa: o fato de não correspondermos ao amor de Deus, muitas vezes as consequências dá a impressão que vai ser aqui na terra. E gente fala assim: não, o inferno é aqui na terra. Que isso, pastor? Aqui a gente já sofre, né? A palavra de Deus não fala isso. Fala que quando nós negligenciamos o amor de Deus, nós enfrentamos um lugar onde há ausência completa de Deus. Nós sabemos que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque Deus está presente. Sabemos que o mundo não deteriorou ainda totalmente porque Deus está presente.
Sabemos que os homens, muitas vezes, eles se perdem no controle das coisas. Quando as pessoas assumem o poder, elas se acham donas das pessoas e donas do mundo. Mas Deus tem ainda o controle. E nós cremos nesse controle de Deus. Mas nós podemos um dia ter essa consequência. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário é exatamente a recompensa que a gente tem pelo pecado. E quando fala de morte, fala da morte eterna, da nossa separação eterna, que muitas pessoas dizem que é o inferno. Tinha um pregador americano que, quando ele falava da realidade do inferno, as pessoas agarravam nas colunas do templo de medo de ir para o inferno. Nós preferimos falar que o amor de Deus é quem nos deve levar para Deus. Nós temos que ser convencidos de que Deus nos ama. Nós temos que deixar a nossa vida errada, porque Deus nos ama, porque Deus quer a nossa vida boa. Deus quer fazer de nós novas pessoas. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas outras coisas. Então nós sabemos que Deus nos ama. Então nós precisamos receber a herança que está em Cristo. A Bíblia diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então nós que cremos no nome de Cristo, todos nós, eu acredito, que temos, se não cremos e não fazemos corretamente, mas deveríamos fazer, nós precisamos entender esse amor de Deus e vivermos essa vida com Deus. Nós gostaríamos de convidar você para fazer isso. Eu concluo com mais uma historinha. É uma lenda, não precisa ser verdade, como eu já falei. Diz que já tinha uma pessoa que era engraçada, porque ela estava sempre no mesmo lugar pedindo esmola, mendigo. E aí ela colocou um cartaz bem grande, dizendo assim: vejam como eu sou feliz. Sou um homem próspero. Sei que sou bonito. Sou muito importante. Tenho uma bela residência. Vivo confortavelmente. Sou um sucesso. Sou saudável e bem-humorado. Mendigo. Aí diz que as pessoas passavam e alguns falavam: puxa vida, esse fulano no mínimo ele é engraçado, né? Aí davam dinheiro. E o que ele notava é que cada vez mais as pessoas davam mais. Aí diz que certo dia passou um executivo de uma empresa e falou: olha, eu tenho uma coisa para você, não sei se você vai aceitar, mas eu acho você muito criativo. Eu queria que você participasse de uma campanha na minha empresa. Nós vamos ter uma campanha agora e eu queria que você desse as ideias. Afinal de contas, né, você, nessa situação que você está, você consegue passar alegria, paz para as pessoas que estão ao redor. Então eu queria que você participasse. Levou o fulano para a empresa, a campanha foi um sucesso. Aí o executivo falou: acho que é melhor você ficar meu sócio. Aí ficou sócio, né? Aí os dois, a empresa se desenvolveu com a presença dessa pessoa muito criativa. Aí certa vez tem uma entrevista coletiva. Aí na entrevista coletiva colocaram lá esse fulano, né, que era mendigo, e falaram: ó, eu queria que você contasse a sua experiência. Como você deixou de ser mendigo para ser um empresário? Que salto na vida você deu? Ele falou: olha, eu tinha um cartaz. Inicialmente eu tinha um cartaz que era assim: ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida, não consigo um misto emprego que me renda alguns trocados, mal consigo sobreviver. Mas aí certa noite eu li um livro que falava que eu tinha que dizer coisas boas. E quando eu começasse a dizer coisas boas, elas iriam acontecer para mim. E aí então eu mudei o cartaz e fiz aquele cartaz: vejam como eu sou feliz. Sou um homem próspero. Sei que sou bonito. Sou muito importante. Tenho uma bela residência. Vivo confortavelmente. Sou um sucesso. Sou
saudável e bem-humorado. Aí que o jornalista pegou e falou: você acha que você, por causa desse cartaz, você ficou rico? Ele falou: não falei isso. Eu tive que acreditar primeiro. Eu tive que acreditar nas palavras primeiro. Não foram as palavras. Fui eu que acreditei. Então eu diria, muitas vezes a nossa vida pode mudar. Desde que a gente acredite, desde que eu tenha fé em Cristo, coloque a minha vida em Cristo, a minha vida pode mudar. Então eu convido você a mudar a sua vida, a colocar a sua vida diante de Deus, para que Ele faça grandes coisas na sua vida, para que Ele realmente dê ao seu coração a paz, dê à sua vida um relacionamento bom na sua casa, que você possa viver uma vida para a glória de Deus. Afinal, você foi criado por Deus, você é abençoado por Deus, Deus te ama, Deus quer a sua vida, Deus quer que você siga fazendo aquilo que Ele planejou para você, que você pode crer nesta palavra de Deus, que você vai glorificar a sua vida, você vai glorificar o seu futuro, porque Deus vai estar neste futuro, vai estar na vida daqui para frente, e eternamente Deus estará na sua vida, e você pode viver a vida eterna com Cristo. Que Deus possa, nessa nossa palavra, que você possa entender desse grande amor de Deus. Nós temos a nossa missão. Nós não temos creche, não é porque pretendemos ser eleito a alguma coisa, não é para pedir voto, não é para enriquecer, desviando dinheiro, fazendo filantropia, né? E muita gente arruma ONGs, fajutas, para receber dinheiro e extraviar dinheiro. A gente não. Nós sabemos que Deus ama cada ser humano, e nós queremos demonstrar esse amor através do nosso trabalho, através da nossa consciência de missão de Deus. Por isso nós temos as creches e temos os projetos. E se você quiser louvar a Deus conosco, nós temos lá na Rua Colorado e temos aqui também um lugar para você louvar a Deus, entregar a sua vida a Ele e render aos pés dele, para que Ele abençoe a sua vida. Muita gente pensa que vai fazer um negócio com Deus. Eu vou passar para Deus porque aí eu vou ficar rico. Não é isso que eu estou chamando. Eu estou chamando para você entregar a sua vida de acordo com o Evangelho de Cristo, para que você tenha uma vida orientada por Deus, para que você, se você ficar rico, graças a Deus, se você continuar pobre ou ficar um pouco mais rico, é Deus quem dá a nossa vida. Nós devemos a nossa vida a Deus, não é pela riqueza que nós temos. A riqueza vai para a mesma cova, certo? Nós não pregamos riqueza, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Não pregamos prosperidade. A prosperidade que nós temos é a prosperidade de ter um bom coração, de ter paz no coração, de ter uma vida feliz, de ter um compromisso com a vida, não desvalorizar a vida como muitas vezes ocorre, das pessoas desvalorizarem tanto a vida, que por uma dívida de R$5, R$10, a pessoa às vezes perde a vida. Nós temos o valor da vida, porque Deus nos dá o valor da vida. Nós amamos porque Deus nos amou, e a palavra dele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar o meu próximo? O amor vai ser pequenininho. Então nós queremos que você se encha deste amor de Deus, para amar o próximo com muito amor, porque Deus é grande em amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Que você encontre esse amor de Deus na sua vida a partir de hoje. Deus nos abençoe.